do Congo, quer dizer, quando você chega ali e distribuem algumas coisas, ele come normalmente. Então, é um angolano genuíno, tranquilo, conhecedor da pluralidade do país e que fez leitura daquilo que é o seu papel diante da sociedade. E isso lhe tem valido o carinho que recebe dos angolanos. Agora, intelectualmente, tem uma visão para o país? Tem uma mente formatada mesmo com ideias claras para o país? E repare, alguém formado em engenharia é convidado para ir no principal ou no maior painel de economia do país. Chega lá, faz a sua dissertação do tema, etc, etc, e é aplaudido por economistas, porque entenderam que trouxe ideias para o país, ideias econômicas para o país. Então, quando muitas vezes se diz a UNITA não tem programa, a UNITA, eu fico a rir, porque é do tipo daquelas coisas que, para não ter que ser ofensivo, revela exatamente muita inocência de angolanos que têm preguiça de ler. Mas o engenheiro foi capaz ou tem sido capaz de fazer exercícios até em zonas, diria que não são de conforto para ele, como estas zonas, mas com ideias bem consistentes, claras, objetivas e, sobretudo, que visam um país melhor e um futuro próspero para os seus filhos. Então, é alguém que consegue andar para frente em todos os caminhos, mas como digo, e naquilo que é o desafio que se propõe, tem esta visão muito ampla do país. Agora mesmo o Congresso aprovou a ampla frente, o movimento da ampla frente para o embate nas eleições de 2027. Muita gente está a dizer, não, os militantes reprovaram a coligação, como é que vai ser, como é que não vai ser. Ele já tem uma ideia clara sobre isto. E, obviamente, os angolanos serão surpreendidos, se calhar, com esta visão que depois vai ser apresentada no bom sentido e, obviamente, que será o engenheiro Adalberto o intérprete da mesma ideia e, com certeza, vai encantar os angolanos e vamos sim ter essa plataforma para 2027. Então, estamos aqui com alguém capacitado, já provou que pode e, sobretudo, de quem se deposita esperança dos angolanos para uma Angola melhor. Ok. Ovo, está a ver essa questão que está aí? Eu não vou colocar no deputado sobre essa nova, vamos falar, frente ampla patriótica que vai aparecer ali, na qual vão formar, ou o engenheiro Adalberto, que é o presidente da UNITA, está a trazer. Fiquem atentos ali, um dos painelistas que estão aqui, moderadores, que é para essa questão, colocarem depois aqui no deputado Sapinhala, vai ser pertinente e queremos saber depois aquilo que vai ser mesmo, então, esta frente patriótica. Por isso, eu vou na última questão, que é para dar depois aí, já aí, os meus irmãos, vou colocar a última, não é? Ao caríssimo deputado. Então, digníssimo, um ano e pouco faltam para aquela que é chamado, ou chamo, não é? Do último assalto, que será na perspectiva, não é? O que será na perspectiva do deputado Abel Sapinhala, né? Temos ou não, ou teremos essa alternância que é muito esperada em 2027. E para terminar mesmo já, deputado, eu gostaria de saber o que é ser primeiro secretário na capital de Luanda para essa campanha 2027, não é? E ser o primeiro secretário que vai então mostrar e que os olhos todos estarão virados para si, para essa alternância de 2027. O que é que tem a dizer quanto a isso e o que é que nos pode trazer e nos confirmar, nos dar o auso, nos dar aquela força, a esperança que 2027 a UNITA será poder em Angola? Deputado, a palavra é sua. Boa pergunta. Olha, eu começo por responder essa pergunta da seguinte maneira. Sou secretário provincial de terceira viagem. Estou na terceira província diferente. E muitas vezes eu sou confrontado por essa pergunta. E eu sempre digo, Luanda tem sido para mim a província mais fácil que estou a dirigir em relação às outras que já dirigi. E eu me explico.
Eu me explico. Aqui em Luanda é a província em que as pessoas estão mais consciencializadas politicamente e, sobretudo, lutam pela alternância. E foi por isso que a UNITA já ganhou em Luanda em 2022. O esclarecimento das pessoas é muito importante. O contrário de outras províncias, onde o MPLA ainda consegue manipular, como se o homem da UNITA ainda fosse aquele que. Em Luanda eu tenho pluralidade de opinião, de informação. Uma maior parte da população de Luanda tem várias rádios por acompanhar e depois tem as redes sociais que seguem com maior assiduidade. O debate é maior. Tem várias organizações da sociedade civil que também discutem ideias e, aliás, o Isidro Fortunato sabe muito bem o que é que eu estou aqui a dizer. Ele, quando estava aqui em Luanda, quase todas as semanas estava em bairros a fazer palestras e tudo. E isso tudo ajuda a abrir as mentes dos cidadãos. Então, quando cheguei aqui, fiz o meu estudo sociológico e político de Luanda, entendi efetivamente não chamaria tanto facilidade, mas o escorregar na navegação em relação às outras praças e aquilo que é a vantagem que a UNITA tem em Luanda. Então, para o desafio de 2027, obviamente que não vamos ficar descansados porque a maioria de eleitores em Angola está aqui em Luanda. Então, para se ganhar, é importante em primeira instância ganhar Luanda. Mas aquilo que nós temos estado a fazer nesses 2 anos que já estamos aqui como secretário provincial, tem estado a nos dar garantia de liderar a vanguarda das iniciativas políticas na província. E o resto, os outros depois têm que andar atrás. Porque hoje por hoje, o MPLA, se quiser fazer atividade aqui, tem que se arrastar de tudo que é canto para tentar ter algumas pessoas para irem para atividades deles. Nós não. Nós, com uma semana de preparação, nós temos o ato que eu quiser realizar. E é por isso que muitos me chamam arrasta multidões e não sei o quê. Eu não tenho essa dificuldade, eu não tenho esse problema que os outros têm. E aqui em Luanda, as pessoas estão tão envolvidas no espírito da alternância que já identificaram a força que lhes pode garantir a alternância, que é a UNITA. E por conta disso, eu sempre digo, o MPLA divorciou-se do MPLA e agora casou-se com a UNITA. Há um casamento perfeito entre a vontade do povo e aquilo que é a direção da UNITA. Um casamento perfeito. Então, nós temos estado a fazer um trabalho de consolidação, um trabalho de penetração na base de... E todos, creio que acompanharam, nós temos estado a abrir muitos comitês por Luanda. Um pouco pela nova divisão política administrativa, mas do outro lado para para aproximarmos o partido cada vez mais das comunidades. Há zonas que se calhar não tinham um comitê da UNITA, então nós estamos a abrir os comitês nessas zonas todas. Para que as pessoas também estejam a se sentir mais seguras. Porque sabe-se logo, preciso procurar a UNITA, não. Em que zona? Na zona tal. Vai no sítio tal, tem lá o comitê da UNITA. Vai no sítio tal. Estamos a aproximar o partido para todas as comunidades. Uma vez que Luanda vai crescendo desordenadamente, mas quase que de forma contínua. Então, todo partido avisado tem que seguir essa dinâmica demográfica. Sob pena de depois chegar na altura das eleições, não sabe quem é quem, nem onde está, e depois não consegue ter os votos que precisa. E nós temos estado a fazer isso com alguma profundidade. Agora tivemos o Congresso. Com certeza que o partido está agora a se reassentar, está a se reestruturar, estão a se fazer as nomeações, etc, etc. Já se fez agora a nomeação do Executivo Nacional, vai-se fazer a nomeação dos elencos provinciais e tudo mais, mas a dinâmica vai ser já esta. Ou seja, eu sou daqueles que entendeu a partida que para as eleições de 2027 a pré-campanha começou em 2025. Então, andamos a correr 2025, vamos correr ainda mais agora em 2026, 2027 vamos colher o resultado dessas correrias todas desses 2 anos. Quem estiver à espera de 2027 para enfrentar as eleições de 2027, bom, não sei na base de que estratégia, mas terá perdido o comboio, porque nós estamos a correr. Então, o nosso trabalho é de profundidade. E se calhar aqui aproveito já ligar a essa pergunta a questão também deixada pela Cota Laura no princípio.
que tem que ver com uma realidade que estamos a viver neste exato momento aqui em Luanda, mas já numa perspectiva governativa. E eu começaria por dizer, a Cota Laura vai concordar comigo, o problema de Luanda nessa matéria é estruturante. Estruturante, que passa pelo saneamento básico. E o grande dilema nosso é a falta de escoamento das águas que caem sobre Luanda. Não há saneamento básico nestas zonas periurbanas e suburbanas da província de Luanda. O que depois deixa que, quando chovem grandes cargas de água na província, começam nesses bairros onde não há escoamento, exatamente as águas a serpentearem-se entre as casas e deixam-nos num cenário completamente feio mesmo, para não ter que embelezar aqui as expressões, muito feio. Então, o primeiro princípio, ou o primeiro pressuposto para se dar resposta a isso é estruturante. Temos que ter esgotos mesmo, para escoar as águas. Temos um mar próximo, poderíamos dizer, e aliás temos estado a acompanhar ideias, sobretudo do engenheiro Antônio Venâncio, que tem estado a falar de um rio Luanda que precisa ser aberto para se evitar esses problemas que temos estado a assistir. Porque são problemas cíclicos recorrentes, mas que depois fica aos olhos do governo do MPLA sem resposta, porque os cenários se repetem. Então, há falta de vontade política. Há o problema principal da governação do MPLA, em que só canaliza fundos onde o ministro de tutela tem a famosa micha. Se ele não tiver a comissão dele, as verbas não vão. Não importa o impacto do projeto, mas se ele não tiver ali compromissos que lhe tragam retorno financeiro, aquele projeto não anda. E o Orçamento Geral do Estado 2026 não traz novidades nenhumas em relação a isso. Os problemas vão continuar e nós aqui a olharmos o que é que vai ser, o que é que não vai ser. Mas infelizmente temos um governo que não se responsabiliza, demitiu-se da governação faz tempo, só está ali para roubar o dinheiro do país, para roubar o dinheiro do povo. Essa gente já não governa. É só vermos mesmo a postura do próprio presidente da República, uma desgraça autêntica. Não há visão estratégica nenhuma para o país. Agora parece que sente-se tão confortável estar cada vez mais a viajar do que estar aqui mesmo no país. E é esse o presidente que temos, que lamentavelmente no contexto interno passa a vida a perseguir pessoas que não lhe convém, e assim vai andando a governação. Onde é que está a ideia ou as ideias do presidente João Lourenço? Não existem. Não existem. Então, capacidade de respostas nula. E é por isso que temos a província que temos o país que temos. Então, nós, como dissemos, temos um programa de governação muito rico. E eu sempre digo, temos que proporcionar aos angolanos paralelo, termos comparativos. No tempo do MPLA era assim, no tempo da UNITA é assim. Só assim é que os angolanos vão poder dizer quem está em melhores condições. Porque essas coisas de dizer, não, vocês não têm experiência de governação. Os tais que estão a dizer que têm experiência de governação é roubo, corrupção, é tráficos de não sei o quê. Quer dizer, você vê tudo que não se pode herdar de uma governação, é que é a bandeira deles na governação. Vícios atrás de vícios. Então, esse tipo de governação ninguém quer herdar. Claro. Quem é que quer ser também tão exemplar no roubo como o MPLA? Essa não é a nossa visão. Quem quer ser tão exemplar na corrupção como o MPLA? Essa não é a nossa visão. Nós queremos que haja uma distribuição equitativa da riqueza do país, para permitir que a própria riqueza impacte na vida dos cidadãos. Para que ter um país tão rico como o nosso, com um povo tão pobre, infelizmente também como o nosso? Então temos sim que nos compenetrar com o espírito mais patriótico, mais responsável e sobretudo do bem fazer, para que consigamos trazer reflexos da riqueza do país para o bem-estar do cidadão. Então temos, deputado, então temos mesmo a esperança que 2027 a UNITA vai se tornar poder e, bem, a juventude, principalmente esses 16, 17 anos que se tornarão então adultos, que é para votarem, é preciso que tenham a noção e o voto consciente, não é? Em a quem votar, porque
eles ficam e muitas vezes aqui onde nós estamos nessa live, são muitos deles que até dizem e mandam mensagem que aprendem muito aqui nessas lives. Essas lives são de emancipação que a gente faz. Então tem vindo a fazer. Então é emancipação de mente. E essa juventude, principalmente esses rapazes dessa idade que eu aqui mencionei, 2027 terão 18, outros terão 19 anos e vão votar. Por isso é importante ouvir isso do deputado, porque eles estão aí na rolagem, de qualquer forma, estão a ouvir, muitos gostam de ouvir, também são curiosos a política naquilo que é, porque não conhecem, não sabem de muita coisa, não é esses jovens que hoje têm 15, 16 anos. Essa questão dos jovens levanta um assunto muito importante. Sim. E aqui permitam que eu diga, há mais velhos aqui na live e podem concordar comigo. As mentes dos jovens de ontem, mais velhos hoje, foram tão alienadas que atrasaram a alternância. Essa juventude de hoje, que não aceita lhes dizer que não há luz por causa da guerra, está muito mais preparada para uma Angola do amanhã do que os mais velhos que não aceitavam conviver conosco da UNITA, mesmo em ciclos familiares, porque lhes diziam que a UNITA que matava, a UNITA que fazia guerra, a UNITA que não sei o quê. O país está há 23 anos, está há 23 anos em paz, não há guerra nenhuma. O problema da falta de água potável continua, a energia elétrica continua, miséria aumentou, fome é uma desgraça tremenda, pobreza nas casas dos angolanos é o dia a dia. E eles começam a entender, o problema é má governação. Então, essa juventude é que já não aceita a manipulação da TPA, não aceita a manipulação da TV Zingo. E obviamente são garantes de uma revolução social futura, porque eles sabem que o voto deles vale-lhe o emprego, vale-lhe o bem-estar. E não ficam ali a dizer que não, aqueles da UNITA não podem. Porque eles hoje vão nos vendo, esses mais velhos da UNITA, quem é da UNITA? Adalberto. Quem é da UNITA? Sapinala, Equique, Liberty, Navita. Então, mas os da UNITA são esses que até apresentam programas melhores, por que nós vamos ter receio deles? É aí onde eu digo, foi muito bom tocares nesse aspecto das gerações, porque eu respondo pelo seguinte, todas as gerações desempenham seu papel num determinado contexto. E para esta missão, felizmente a maioria é jovem. É aquela maioria que não sabe já, nem acredita que Angola teve guerra, porque nasceram todos depois da guerra. Então quando você lhes traz ainda como desculpa a guerra, olham para ti como louco. Porque desde que nasceu nunca ouviu tiro. Então, essa juventude ultrapassou os dilemas, ou aquilo que se diz no calão, as malambas da vida dos angolanos, que tinham sido amarrados por conta das querelas entre os movimentos de libertação. Porque os movimentos de libertação falharam na continuidade ou descontinuidade do colonialismo, ou continuidade da descolonização, porque depois ficaram a lutar entre si na base dos ódios gratuitos. E esses ódios gratuitos é que arrastaram o país até ali onde estamos. Hoje você vai ver, tem avós que ficam nas suas casas com os seus netos, mas com perspectivas completamente diferentes. Pais que hoje têm que lidar com filhos dentro das casas que são militantes da UNITA. E na cabeça dele não entraria se estivéssemos há 20 anos atrás. Como é que meu filho vai ser da UNITA? Mas é um filho que olha para quem está com melhores ideias. Então, este também, no nosso contexto sociopolítico nacional, é um facto, mas que, para nós, vem alavancar essa dinâmica toda que nos levará à alternância em 2027. Porque a questão da alternância em 2027 é um pouco o rejeitar do país a mais 5 anos de negação do bem-estar por parte do MPLA. Este vai ser a luta em 2027 vai ser essa. O sentido do voto vai nascer nessa resposta. Quer continuar a se negar ser angolano como deve ser, ou você vai conseguir fazer parte dos que vão escrever a história para o melhor? Este é que é o desafio para 2027. Então, o voto será mais consciente.
mais consciente, mas sobretudo que nos levará exatamente a essa tão almejada e desejada alternância em 2027. Ok, muito Sim, bem, senhor. deputado. Sim, senhora. Isto, irmãos e jovens que estão aí na rolagem, ouviram aqui o deputado, então, Sapinhala para 2027, o qual é o objetivo e qual é o foco realmente para 2027. Eu, deputado, vou ficar aqui deste lado, e do fim, os colegas aqui vão questionar, vamos dizer, o Isidro, que pronto, né, foi o que o convidou, vai Uhum. pegar a live nesse momento e vai começar aqui com as questões e depois então eles próprios, como tem aqui administrador, tem a Laura, tem aí o Jorge, tem o Gole, tem o Darilov, Gary Love, então sim. Darilov vão estar aí a questionar o deputado. Eu vou ficar desse lado aqui a ver na rolagem algumas questões que virem no fim, depois eu volto novamente com o deputado. Por isso, não sem perder mais tempo, Isidro, o microfone é seu, então, e posteriormente seguir, assim, paulatinamente, aos outros painelistas que aqui estão. Mas quem questionar depois da questão, tem mesmo que descerem, vão dar prioridade, porque tem muita gente aí, tem pedido, tem aí mais de 30 pedidos, querem questionar, então, meus irmãos, façam esse exercício, depois de terminar o deputado ir embora, vão subir novamente, porque vamos já estar aqui num outro assunto. Então, é mais ou menos isso que vamos fazer. Obrigado aí, Isidro. Está aí o Yeah. microfone. Muito bem, muito bem. Primariamente, mais uma vez quero saudar aqui o deputado Sapinala e dizer que estamos a gostar muito da live. Há algo que lhe destaca que eu gosto muito. Você tem uma oratória muito boa. O que você fala sai transparente. Eu não sei, eu acho que essa é uma das suas maiores características, pelo menos. Você tem uma oratória muito limpa e você fala as Obrigado. coisas e toda a gente entende. Eu duvido que não há quem aqui não está a entender o que é que o deputado Sapinala está a trazer. Eu acho que isso é uma qualidade extremamente forte e está mesmo de parabéns. E também pela forma como você vai respondendo. É muito direto e consegue nos trazer mesmo aqui aquilo que é necessário. Eu acho que o pessoal todo está a gostar aqui dessa aula que está a receber aqui. Mas vamos aqui às nossas perguntas. Deputado Sapinala, eu já lhe vejo, por exemplo, como um futuro governador da cidade de Luanda. E a minha pergunta é: o que é que o nosso deputado faria nesse caso para acabar com as questões ligadas às enchentes? Nós estamos agora a presenciar uma chuva que abateu-se, as pessoas estão com dificuldade de sair de casa, há pessoas que não vão trabalhar amanhã por causa dessas condições que foram criadas. E a pergunta justamente é essa: se fosse nas vestes de governador de Luanda, qual seria a sua visão para a resolução desse problema? Olá, uma pergunta interessante que quase vai se repetindo. Primeiro, eu como político tenho uma visão política dos fenômenos. E na qualidade de governador, o primeiro passo nesse aspecto é ouvir a versão técnica da solução deste problema. E é por isso, e é essa parte que me deixa triste com os governantes atuais, é tanta assessoria, mas nunca é aplicada. É por isso que os assessores existem. É por isso que existem as direções nacionais, direções provinciais, etc, etc. É exatamente na busca de respostas dessas questões técnicas. Eu não sendo arquiteto, eu não sendo engenheiro, eu vou levantar o problema politicamente. E para trazer a resposta, tenho que ouvir os técnicos. E é aqui onde eu digo, como já assim, à primeira vista, já consigo notar que o problema é falta de saneamento básico. É falta de esgotos na cidade de Luanda. O crescimento demográfico e até direi habitacional de Luanda não foi seguido pelas infraestruturas. E aqui o Isidro vai concordar comigo, não é apenas os bairros, os moceques. Vamos falar mesmo do Talatona. O Talatona tem problemas de escoamento. Foi por isso que há 4, 5 anos vimos a famosa ponte do Camorteiro a ir com água.
porque por acaso não se tinha feito bem a desorientação das próprias vias para poder deixar as águas passarem com normalidade. A ponte molhada também foi quantas vezes para depois se encontrar uma solução? Então não é um problema só do Museque, não. É mesmo da cidade. Aliás, Isidro, repare para o vídeo que saiu antes de ontem ou ontem sobre um novo aeroporto por causa dessa chuva daqui de Luanda. Um novo aeroporto está todo ele a entrar água da chuva como se fosse brincadeira. Quer dizer, as áreas de acesso dos serviços e tudo completamente alagada. Então, aqui não é apenas problemas na perspectiva de estruturas ou infraestruturas ou coisa parecida. É mesmo também problema de consciência. Vai-se pegar um projeto, vai-se fazer, como se diz, com obras da pimpa e não se resolvem os problemas. Eu falei do Talatona. Vamos para aquela zona baixa aí no Quilamba, lá nos KK 5000, para ver como é que aquilo alaga no tempo de chuva. Então, sim. projetos novos que chamaríamos infraestruturados com os problemas antigos. E eu vou te levar para outra questão muito mais séria. Isidro, repare para os números de grandes hospitais que se estão a construir, onde vão lá técnicos que estão a sair dos hospitais antigos já com os vícios do antigamente. E depois no novo hospital o que você vai encontrar de bom só são as paredes. Os problemas são os mesmos. O esquema do dinheiro da gasosa para o teu filho, teu parente ser atendido nas urgências é o mesmo. E os técnicos abalizados em matéria de saúde pública estão a nos alertar. Os grandes hospitais não são a solução para os problemas de saúde em Angola. É importante ver a questão dos centros médicos nos bairros. Quer dizer,